Ok, então, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu agradeço aí todos vocês que compareceram hoje, né? Vou procurar dar o meu melhor aqui para conseguir agregar aí na vida de vocês, que vocês também consigam, né, usufruir de tudo que eu vou passar aqui hoje para passarem a ter mais oportunidade de viajar com custo menor, né, possível. Então, a gente vai abordar aqui algumas estratégias que eu utilizo na minha agência de viagens, né? E com certeza vocês vão conseguir aplicar tudo que eu passar aqui para vocês, né? Para vocês também conseguirem encontrar os preços legais que a gente também encontra, certo? Então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para quem não me conhece passar a conhecer melhor. Então, meu nome é Marco César, né? Sou especialista em milhas aéreas desde 2021, já trabalho com esse mercado, né? Então, eu iniciei justamente durante ali a pandemia, foi um período que eu estava em casa, estava aproveitando esse momento de estar em casa para adquirir muito conhecimento, e milhas era algo que estava efervescente no momento, e eu tinha muita curiosidade de entender mais, né? E aí comecei a estudar. Em 2022, passei todo aplicando milhas na minha vida, né? E tive um retorno de 37%, né? Ou seja, do que eu comprei de milhas ou do que eu acumulei. E nessa época a gente vendia para Hot Milhas, né? Eu tive um lucro de 37%. E, cara, eu achei um mercado muito fantástico e quis realmente me dedicar mais a isso. E aí eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia e realmente teve uma redução no meu custo de vida, né? Aplicando várias estratégias no mercado de milhas, então a gente conseguiu praticamente todas as compras online que a gente faz através de estratégias para acumular milhas, né? E isso me trouxe um retorno muito legal. Em junho de 2023, eu consegui acumular meu primeiro milhão de milhas, né? Me tornei milionário, né? Abri também um canal no YouTube, né? Que hoje já tem mais de 730 vídeos, né? Vídeos, shorts, tem podcast lá também. Em outubro de 23, abri a nossa agência, Milhas 360. Passei um ano e meio trabalhando em um coworking, né, na época, e já tem 6 meses que eu trabalho 100% home office, né? E já tem aproximadamente 4 meses que eu sou comentarista de uma rádio local aqui em Salvador também, um programa que tem de finanças todo sábado, né? E um sábado por mês eu vou para lá para a gente tratar sobre milhas. Então, sempre um sábado, geralmente é o último sábado do mês, eles me chamam e a gente faz esse programa que, pelo que eu saiba, é o único do Brasil que trata sobre milhas. E aí, cara, foi uma honra participar de lá. E é uma rádio que já vai fazer 80 anos aqui em Salvador, já bem antiga, e que, com certeza, a gente está ajudando vários ouvintes, né, dessa rádio a entender um pouco mais sobre milhas aéreas, né? Então, aqui um pouquinho dos nossos números, né? A gente já movimentou na nossa agência, nesse período, em torno de 24 milhões e meio de milhas, né? Já tem um faturamento em torno de 820, que se atualiza aqui embaixo, e a gente emitiu mais de 626 passagens aéreas. Inclusive, antes de começar a aula, eu estava emitindo 4 passagens aqui para clientes, né? Então, aqui são alguns eventos que eu já participei, né? Aqui é a gente na rádio, né? Para quem quiser aqui ouvir, Rádio Cardeal FM 106.1 aqui em Salvador. Tem um canal do YouTube também que ela transmite todas as edições, né? Aqui são alguns podcasts que eu participei, aqui alguns eventos que eu palestrei ou que me chamaram para falar, né, de milhas, né? Ou de negócios. Então, a princípio, é isso. Apenas só queria dar um overview básico de quem é Marco César, né? E agora vamos para a mão na massa, né? Então, eu queria primeiramente saber de vocês, né, se tem alguém aqui
que não trabalha de milhas, quem aqui não entende de milhas, bote aqui na mensagem, por favor. Bote eu que não entende nada de milhas, que não trabalha com milhas, só trabalha com tarifa pagante, no caso, tarifas normais. Massa, bom demais. Pelo visto, não tem ninguém. Jadila, show de bola, Jadila. Essa aula é justamente para você. Que bom que tem várias pessoas aqui, alguns rostos conhecidos, né? E uma galera boa que trabalha com milhas aí, então já fico feliz. Quanto mais pessoas trabalham nesse mercado, mais elas conseguem, né, agregar para a família dela, né, trabalhando com milhas, seja viajando, seja vendendo passagem, né, seja utilizando esse mercado para outros benefícios, né. E hoje vamos tratar apenas de passagens que não utilizam milhas para ajudar a maioria das pessoas, né, que hoje, infelizmente, vive na bolha, pouquíssimas pessoas conhecem, então eu quis ajudar mais essas pessoas hoje. Então, vamos aqui hoje, vou aqui compartilhar um mapa mental que eu fiz para essa aula, certo? Para a gente se guiar. Vamos tratar primeiramente, né, de formas de baratear passagem sem precisar de milhas, né? Então, aqui a gente elencou, né, algumas estratégias e alguns requisitos que vão ajudar demais a gente baratear a passagem, né, em diversas situações. Então, ponto crucial, né, antecedência, né, isso aqui é um ponto muito importante que algumas pessoas não levam em consideração, né, quanto mais antecipadamente você se organizar para uma viagem, né, independente se seja com milhas ou sem, maior sua chance de encontrar tarifas melhores. Por quê, pessoal? Vocês têm que entender que um avião tem vagas limitadas, tem assentos limitados, né? E eles avaliam, né? Geralmente eles dividem um avião em lotes, né? À medida que eles vão vendendo lotes, vai subindo a precificação, né? Porque, obviamente, vai diminuindo a quantidade de assentos disponíveis, a questão de oferta e demanda, né? E o próprio algoritmo da companhia também fica monitorando, né? Para saber se até determinada data ele não vendeu, ela pode baixar e subir, né? E quanto mais próximo do voo, a tendência é que a passagem seja muito mais cara, porque vão ter bem menos assentos disponíveis, né? E geralmente a companhia já sabe que quando um voo está em cima da hora, quem precisar viajar vai pagar o preço que for, porque geralmente é um voo a trabalho ou emergencial, né? Então, quanto mais antecipadamente, né, a recomendação é que voos nacionais, né, 3 meses ou mais, você compre a passagem, você vai conseguir tarifas boas, né? E voos internacionais, geralmente, com 6 meses ou mais, também vocês conseguem boas tarifas, certo? Monitoramento de rota também é uma estratégia que a gente usa, né? Quando o cliente liga, Marco, eu estou querendo viajar para São Paulo, tal data. Ele me avisa isso com 6 meses, só que o voo está um pouco caro. Não, veja aí quando baixa esse voo. Como é que a gente faz isso? Usando o Google Voos, né? Existem formas de a gente monitorar essa rota, né? Esses 3 aplicativos fazem isso. O primeiro é o que a gente vai tratar hoje, né? Que a gente não precisa de milhas, os outros são específicos para milhas, quando a gente quer monitorar passagens aéreas, né? Específicas de milhas, né? Então, o Google Voos, ele tem uma função de monitoramento de rota, eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Então, para quem não conhece o Google Voos, basta você botar aqui voos no Google, né? E quando eu mostrar essa caixinha aqui, quer dizer que é o Google Voos. Então, eu vou ver um voo, por exemplo, Salvador, botar aqui Viracopos, para Campinas, por exemplo. Ele já me abre uma busca, né? Aqui foi a última pesquisa que eu fiz, vou botar aqui uma data aleatória aqui, de 1 a 8 de janeiro, por exemplo. Massa. Como é que eu faço para ficar... Bem que eu vou um voo próximo, deixa eu botar um voo mais longo, que eu vou ter mais tempo para monitorar. Como é que eu faço para monitorar? Primeiro, eu tenho que estar logado com minha conta Google aqui, certo? Observe que eu já estou logado aqui com a minha conta do Milhas 360 e simplesmente eu venho aqui e marco, ó, monitorar preços. Automaticamente, o Google ele vai me mandar sempre que algum desses voos aqui sofrer alteração, para cima ou para baixo. Então, vou receber um e-mail na minha caixa de e-mail falando, Marco, o voo que você está monitorando teve mudança de preço.
E aí, quando eu clicar no link deles, ele já vai me trazer essa busca aqui com preços já modificados, né? Ou para cima ou para baixo. E aí, quando tiver um pico para baixo, eu posso fazer já a compra, certo? Então, isso aqui é uma forma de você ir monitorando. Isso aqui é bom, por exemplo, eu sei que todo final de ano eu viajo com a minha família para Fortaleza para ver minha mãe, por exemplo. Digamos que minha mãe more lá e eu moro separado aqui em Salvador e todo ano preciso levar os meus filhos para conhecer, ver a avó dela todo ano nesse final de ano. A gente passa o Natal lá. Então, eu já vou monitorar o voo Salvador-Fortaleza nas datas que eu quero, digamos que eu vá no dia 20 de dezembro, né? Digamos que eu vá aqui no dia 20 de dezembro, até, sei lá, o dia 5 de janeiro. Todo ano eu viajo nesse período. Pronto, eu já deixo aqui, já crio um alerta para essa rota logo no início do ano. Por quê? Quando for, eu vou monitorando, quando tiver aumento ou baixa, eu já sei que a média de preço está essa aqui. Quando baixar, eu já posso efetivar a compra. Então, é uma estratégia aqui que a gente usa para você ir monitorando aquela rota para quando o voo baixar, você comprar. E aí você é avisado na hora que o voo baixa. Beleza? Quebra de trecho nacional, né? Para quem não conhece, existe algumas estratégias que a gente usa para quebrar um trecho, né? O que é quebrar um trecho? É um voo que às vezes tem escala, a gente, em vez de emitir o voo, por exemplo, Salvador, São Paulo, mas ele tem uma escala, por exemplo, em BH, a gente emitir trechos separados. Eu emito um voo Salvador para BH e de BH para São Paulo. Algumas vezes isso ajuda a baratear, em vez de você comprar um trecho direto, certo? Eu trouxe até um exemplo aqui prático, né? Por exemplo, um voo para Viracopos e Lençóis, certo? Inclusive eu tenho a data aqui. Está custando 145 mil milhas. Só eu quebrando esse trecho, os mesmos voos, inclusive eu emitindo em vez de Viracopos, Lençóis, eu emitia Viracopos, Salvador, Salvador, Lençóis. Essa passagem já, porque aqui foi em milhas, mas isso reflete também na pagante. Já baixou para quase metade. 145 foi para 68 mil milhas, certo? Vamos fazer aqui na prática. Isso aqui funciona mais com azul, né? Quando os voos são azul, geralmente tendem a funcionar melhor. Então, vou botar aqui o voo da Azul, certo? E vamos ver na prática isso funcionando, né? Não são todas as rotas, nem são todas as datas, né? Vamos ver se a gente tem sorte aqui. Deixa eu logar aqui na minha conta. Ver aqui, Viracopos, Lençóis. Vamos ver a data aqui, março, de 4 a 11 de março, por exemplo. Um adulto. Buscar passagens. Eu sei que o voo de Lençóis sempre vai ter escala em Salvador, né? Não tem voo direto de Viracopos para lá. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, selecionar menor preço. Beleza, R$ 777. Tem duas conexões. Nessa data não tem com uma conexão. Tem duas conexões, uma escala. Vamos ver outra data aqui. Vamos ver quinta-feira. Geralmente dá certo com uma escala. Pronto, tem esse voo aqui, ó. Saindo 6h15, chegando 15h40. Certo? Deixa eu botar só a ida. Deixa eu alterar aqui para pagar o voo de baixo. Certo? Então, vamos tentar separar. R$ 768. Eu vou fazer aqui, eu abri outra guia aqui. Voo azul. Só ver o detalhamento desse voo. Certo? Viracopos, Salvador, tá vendo? Salvador, Lençóis. Vamos lá. Viracopos, Salvador, certo? Esse voo foi no dia 5 de março, né? 5/3, exatamente. Dia 5/3.
Viracopos, Salvador. Eu venho aqui, ó, adicionar voo e boto agora Salvador Lençóis. Beleza? No mesmo dia 5. Selecionar, buscar passagem. Vamos sentindo a sorte. É o voo de 6h15. Esse voo aqui, R$ 583. Selecionar a tarifa. E o outro é 14h30, já ficou mais caro. É. Esse aqui já não casou, tá vendo? Já foi para 997. Então aqui tá mais vantagem comprar junto, ou comprar o trecho direto. Mas isso é uma estratégia que vale a pena testar, porque em muitas situações baixa. Você viu que essa aumentou. Algumas se mantêm o mesmo preço e algumas abaixa. Então, isso aqui, esse exemplo, inclusive, agora não dá mais porque já passou o mês, né? Aqui foi no dia 19 do... Aqui foi para um cliente que pediu, a gente usou essa estratégia, deu uma boa reduzida. Mas não é todos os dias, como eu falei, nem toda data, mas é uma situação que vale a pena testar, né? Quando o voo tiver escala, faça, principalmente na Azul, né? Quebrando o trecho que algumas vezes vai abaixar, certo? Então, outro aspecto importante, né? Companhia mandatória. O que é isso? É quando a gente... existem várias rotas no Brasil, né? Então, a gente sai de Salvador para São Paulo, só que as 3 companhias atendem, a Azul, a Latam e a Gol, né? Mas, geralmente, nessa rota, uma delas termina sendo mais barata, né? E, geralmente, uma delas, às vezes, tem voo direto, a outra não tem a possibilidade de fazer voo direto, né? Então, é importante vocês mapearem qual é a companhia aérea que faz aquela rota, né, mais barato. Para quê? Para você focar nela, né? Então, como é que eu sei qual é a companhia mandatória? A gente pesquisa aquela rota 8 meses para frente, que a gente vai pegar provavelmente a tarifa mais barata, né? E a gente vai ver qual é a companhia que está mais barata aqui, que ela se repete ao longo dos dias. E aí a gente consegue identificar qual é a companhia mandatória naquela rota, né? Por exemplo, Salvador, Recife, eu já sei qual é, mas vamos avaliar aqui juntos, né? Vou botar aqui Salvador, Recife. Vou botar somente ida. Tá dando aqui Gol, Azul, né? Azul, Azul, Azul. Gol, beleza. Hoje tá Gol, massa. Vamos ver aqui ao longo do tempo, porque você tem que olhar 8 meses para frente. Eu tô olhando aqui próximo. Olha aqui, já tá para setembro. Você vê que o valor se repete, tá vendo? 423, 423, 423, 487. Tô pegando a melhor tarifa disponível para essa rota. Vamos ver quem é que faz. Então, ó, tá dando Gol, certo? Uma diferença pequena aqui para Azul, e aí a gente dá uma olhada nos próximos dias. Também deu Gol. Agora, vocês observam ó, que Latam tá bem mais caro, tá vendo? Gol e Azul tá bem próximo. Então, essas duas companhias, né, principalmente aqui tá dando Gol, é a companhia que faz essa rota geralmente mais barato. Mas, ó, quando eu vim aqui menores preços, já trouxe, ó, Azul, certo? E essa rota, de fato, a Azul faz mais barato, né? Mas você vê que não é todos os dias. Mas eu sei que a rota Recife, Salvador, geralmente Azul sai mais em conta. Então, precisa avaliar porque sempre fica entre Gol e Azul, tá vendo? A Latam quase sempre é mais cara. Então, eu já sei que essa rota é Gol ou Azul, né? Isso é importante para quê? Principalmente quando você for usar milhas, né?
cara, se eu faço com frequência essa rota aqui, então quando eu for transferir milhas para a companhia aérea, eu vou focar ou na Gol ou na Azul, certo? Não faz sentido eu jogar na Latam, que está quase o dobro do preço, né? Então, dessa forma, a gente consegue avaliar qual é a companhia aérea mandatória naquela rota e isso ajuda a gente tanto na questão de focar, né, a transferência de milhas, né, quanto também já quando você tiver algum cartão, né, por exemplo, tem gente que tem cartão da Gol, tem gente que tem cartão da Azul, aí vale a pena, de repente, você ter um cartão, se você viaja muito para Recife, tem um cartão da Azul ou da Gol, que pode estar de benefício de mala despachada gratuita, né, embarque prioritário. Então, para isso, a gente utiliza essa estratégia de identificar qual é a companhia aérea que faz aquela rota mais em conta, beleza? Então, aqui são as estratégias que a gente usa para identificar, né, a companhia mandatória, e isso ajuda nesses aspectos que eu expliquei agora. Outro ponto que ajuda também sobre aeroportos próximos, né? Muitas vezes a gente fica preso, né, em ver qual aeroporto, ver o aeroporto daquela cidade que a gente vai viajar. Só que existem aeroportos na adjacência que são mais baratos, né? Eu trouxe 3 exemplos aqui, né? Em São Paulo, a gente tem Viracopos, fica a 90 quilômetros de São Paulo. Muitas vezes vale a pena você ir para Viracopos, às vezes você acha uma passagem mais barata. Inclusive, a própria Azul tem um ônibus dela que leva gratuitamente até o aeroporto de Congonhas, né? Florianópolis, né? Para quem quer ir para Balneário Camboriú, né? Florianópolis geralmente é mais barato, né? Fortaleza, quando você quer ir para Mossoró, por exemplo, só que atende a Mossoró é a Azul, né? E é com escala em Recife, vai para Recife e depois Mossoró. Só que muitas vezes vale a pena você ir para Fortaleza ou Natal, né? Que Mossoró fica no meio do caminho das duas, e você ir de carro ou de ônibus, de repente, é uma forma de baratear, né? As passagens, a gente olhar aeroportos próximos da cidade que a gente ir, que a gente quer ir de fato, né? Então, isso aqui é um ponto também interessante para vocês levarem em conta. Depois eu vou ensinar aqui uma estratégia no Google Voos para vocês encontrarem os aeroportos próximos. E, obviamente, não descartar outras opções de deslocamento. A gente não ficar só bitolado em avião, 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 né? Por exemplo, se você quiser ir de Aracaju para Maceió, o voo está mais barato para Aracaju, é pertinho. Você pega um ônibus que é 3 horas, 4 horas de ônibus, entendeu? De João Pessoa para Recife também é bem pertinho, né? Se você mora em João Pessoa e quer ir para Fernando de Noronha, às vezes vale a pena você pegar um ônibus até Recife, que é bem próximo, acho que são 2 horas de viagem só, e aí depois você pega um voo para Fernando de Noronha, por exemplo, entendeu? Para Porto Alegre, né, quando você quer ir para Gramado, né? Tem a opção de utilizar transfer, né, ou alugar carro, né? Até porque não tem um aeroporto lá em Gramado, então você vai ter que realmente ir de outra forma, né? E de Porto Seguro para Ilhéus de ônibus, né? De Viracopos para São Paulo com ônibus da Azul sem custo. Então, sim, existem formas também de trem, né? Isso é mais na Europa, né? Eu mesmo já emiti passagem para um cliente que ia para Alemanha e ele queria pegar um voo de volta para o Brasil, só que estava caríssimo o aéreo, né? Direto da onde ele estava, que era Amsterdã, não, era uma cidade próxima a Frankfurt. E quando a gente foi ver, tinha um trem de 1 hora só até Frankfurt para ele pegar um voo que saia muito mais barato, foi uns R$ 3.000 a menos. Então, a gente utilizar esses outros meios de locomoção ajuda a baratear bastante as viagens da gente também. Não focar apenas no aéreo, né? Obviamente, flexibilidade é o fator primordial para baratear a passagem. Então, muitas vezes, a diferença de um dia para o outro, a passagem aumenta absurdamente, 50% até 100% do custo, né? Então, quanto mais flexibilidade de datas você tiver, maiores são as chances de você encontrar uma passagem mais em conta, certo? Outra coisa é a gente fazer ida e volta no mesmo localizador, né? Isso aqui funciona mais com a Latam, né? Vamos ver aqui na prática como é que funciona isso. Aqui, Latam Airlines.
Vou pegar aqui, sei lá, Guarulhos, vamos ver um voo internacional aqui. Guarulhos, Chile. DSL, Chile. Vou botar o preço só de ida aqui, vamos ver aqui uma data aqui qualquer. Vou botar aqui dia 1º de março. Certo? Vou botar aqui, cadê? Somente ida. A gente vai ver esse preço agora, indo para o Chile 1º de março. Somente ida, o preço dele. Depois eu vou pegar ida e volta, para a gente ver nessa mesma data. Vou botar aqui o mais barato. Então, o voo mais barato é esse aqui, saindo 14,5 por R$ 980. Vou modificar a pesquisa aqui, e eu vou pegar agora uma ida e volta. Botando qualquer data aqui. Cadê? 1º de março. Botando aqui dia 12, por exemplo. 980,53. Vamos ver quanto é que vai ficar agora. Esse não mudou. Vamos ver aqui outro destino aqui. Lisboa. Somente ida. 1º de março. 4.420. O mais barato é 4.420, só a ida. Vamos pegar agora a volta. Mesmo dia 12. Vamos ver se 4.420 a ida. Ó, para quanto foi? Não é o mesmo voo direto, mas ele já pegou uma outra passagem, que estava mais cara do que aquela, já reduziu quase 50%. Só por eu comprar a volta junto. Entendeu? Porque a Latam, ela prioriza quem vai fazer ida e volta com ela. Ela procura sempre baixar o custo, o preço, para forçar você a comprar a volta também com ela, e não ir com a Latam e voltar com a Gol. Entendeu? Então, isso é um diferencial que ela tem. Ó, a gente vai comprar aqui ida e volta, só por comprar ida e volta junto, já ficou o preço só da ida daquele voo que estava sozinho. Tá vendo? Já ficou quase o mesmo preço. Então, isso aqui é uma estratégia. Isso aqui só funciona para a Latam, viu, galera? Gol e Azul não usam essa estratégia. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês usarem o Google Voos de forma avançada, certo? Deixa eu dar uma pausazinha aqui para ver se alguém está com alguma dúvida. Vocês estão conseguindo acompanhar aí direitinho? Respondem no chat, por favor, sim, sim, ou não, quem não tiver. Beleza? Então, tá todo mundo me ouvindo e conseguindo acompanhar de boa, né? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar aqui no chat que eu vou respondendo. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui a... Bora lá. Então, vou mostrar aqui algumas estratégias que a gente usa. Por exemplo, aqui, deixa eu abrir aqui alguns recursos do Google Voos que vão ajudar vocês, né? Por exemplo, quando eu tratei de aeroportos próximos, né? Como é que eu sei identificar um outro aeroporto? Digamos que eu queira ir para... eu queira ir, por exemplo, no caso de Mossoró, né? Eu queria ir para Mossoró, só que a passagem para Mossoró está muito cara, né? E eu queira ver algum outro aeroporto próximo para ver se está mais barato. Como é que eu faço isso? Simplesmente assim. Eu boto a data que eu quero viajar. Digamos que eu vá a Salvador, Mossoró, certo? No dia 5 de setembro, beleza? Ó, tá com voo da Gol de 448, né? Vou botar um voo mais próximo. Um voo mais caro aqui. Pronto, dia 16 de junho, eu estou indo em Salvador, Fortaleza, e quero encontrar um aeroporto para ver se eu consigo reduzir esse custo. Como é que eu faço? Eu venho aqui na guia explorar.
a guia explorar, ó, eu vou até o local onde é Mossoró, né? Tá mais ou menos aqui, e vou aproximando. Aqui, eu sei que Mossoró fica aqui. Aqui é Mossoró. 369, tem para Canoa Quebrada. Ó, Natal tá 417, Mossoró tá mais barato mesmo. Pô, então não. 369, mesmo preço, Fortaleza ou Mossoró. Então, eu vou preferir logo Mossoró, tá mais barato. Mas é dessa forma que vocês encontram aeroportos próximos de onde você quer ir. Né? Vocês vão, sempre que vocês vão dando zoom, ele vai carregando os aeroportos próximos, até aeroporto para Caruaru, Garanhuns. Geralmente, essas cidades do interior, é só a Azul que opera. Né? A maioria dos interiores mais distantes, geralmente é só Azul. Às vezes, Gol. Então, isso aqui a gente pode usar também para quê? Para você encontrar uma porta de entrada em um determinado continente. Por exemplo, eu quero ir para a Europa. Eu boto aqui, ó. Deixa eu botar aqui para os voos, para vocês verem do zero fazendo isso. Digamos que eu queira sair de Salvador para... Deixa eu botar aqui as datas. Eu quero ir de volta. Então, eu tenho essas datas, eu não posso mudar. Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou tirar férias do dia 10 de junho até o dia 25, por exemplo. Só tenho essa data para viajar. Eu quero viajar essas datas sem mudança. Eu boto aqui Europa e ele já me traz automaticamente para a Europa nessas datas e já me traz os voos de todos os países da Europa. Certo? Então, estou vendo aqui que o mais barato, ele lista aqui por os preços aqui, ó. Tem voo de 4.700, 4 e pouco. Paris, Londres, ó. Barcelona tá 3.699, certo? É o voo mais barato até agora. 3.699, 3.800, 3.541 para Madrid. Tá vendo? Esse aqui, por enquanto, é o mais barato. A gente dá uma olhada aqui, ver se acha algum outro mais em conta. Então, se eu quiser viajar para a Europa, o voo de ida e volta mais barato é por Madrid. Então, já estou vendo aqui. Quando eu clico aqui em Madrid, ele já me diz aqui qual é o voo. Pela TAP, ó. Ida e volta com uma escala. Eu clico aqui, ele já me traz o voo nas datas que eu escolhi, né? Aqui, voando TAP. Escolho o voo de ida, o voo de volta. Tem uma parada em Lisboa. Então, eu dentro da Europa é muito mais fácil de eu me deslocar, né? Isso aqui é um ponto importante, ó, pessoal. Deixa eu falar com vocês. Vejam que tem vários precificações diferentes, né? Cara, eu não recomendo que vocês comprem nesses sites aqui que não são direto da companhia aérea, né? Porque a maioria deles não tem suporte no Brasil. Então, se vocês, aqui, ó, MyTrip, 123 milhas está em recuperação judicial, né? Waia, nunca nem ouvi falar nesse aqui. Então, muitos desses aqui, se vocês precisarem remarcar voo, tiver um problema na passagem de vocês, vocês perderem conexão, precisarem remarcar, vocês vão perder o dinheiro de vocês, certo? Quais são os dois sites brasileiros assim que eu já fiz várias vezes, não tive dor de cabeça e que assim a grande maioria das pessoas também tem um suporte bom que eu já precisei, é o Booking e a Decolar. Tirando esses, é só na companhia aérea, certo? Aqui, ó, no Booking tá mais barato. Eu compraria aqui no Booking de boa, certo? Então o voo você conseguiria aqui, ó, e voltar para a Europa por 3.458, simplesmente porque eu mapeei ali qual era a entrada mais barata, certo? Isso aqui, ida e volta, você mapearia. Você também pode fazer o quê? Para a gente tentar baratear mais ainda, ver qual é a entrada mais barata e ver qual é a saída mais barata. Eu posso ver voos separados. De que forma? Eu chego, vejo apenas a ida, no dia 10 de julho, certo? Aí eu venho aqui, boto Europa. Beleza, vamos ver aqui os preços só de ida. Aqui é o Madrid, 1.855. O Google Voos ele não vai ver a volta.
Ele não vê a volta, é o Itamatrix que faz isso. Consigo ver a ida. Se eu inverter aqui, ele não faz. Europa, ele não faz. Aqui eu só consigo ver a entrada, a volta, aí eu teria que fazer na unha, né? Todos para Salvador. Eu teria que usar o seguinte: eu pego os aeroportos que eu já sei que geralmente são mais baratos. Como é que você sabe? Você vê por essa busca aqui. Cadê? 10 de junho. No dia 10 de junho, a gente viu que a porta de entrada foi Madrid, beleza? Aí por aqui eu já consigo mapear mais ou menos quais são os mais baratos. Geralmente é Lisboa, Madrid, né? Paris, ó, 2.100 e pouco, né? Paris, Lisboa, Madrid, Barcelona também é uma outra, né? Tem aqui Berlim, né? Madrid é bem mais barato. Tem Milão também, ó, Munique também estava 2.078 só. Então eu posso fazer o quê? Eu adicionar manualmente, porque na busca reversa ele não pega continente, ele só pega no destino, na origem não. Então aqui eu vou adicionar manualmente, eu posso adicionar até 7 aeroportos, né? Eu boto aqui no sinalzinho de mais, ó, e aí eu vou Lisboa, vou botar aqui Madrid, Lisboa, tinha Londres, né? Tinha Barcelona, BCN, tinha também Roma, Paris, e acho que eu só posso adicionar mais um, que foi Berlim. Pronto. Número máximo de... E eu boto indo para Salvador. Beleza? No dia 25 de junho, que foi a data que eu botei para volta. Dia 25. Pronto. Algo deu errado. Acho que é porque quando eu boto aqui Paris, ele pega todos os aeroportos. Eu vou botar aqui Ori. E cadê Paris? Eu vou botar o LCDG. São os maiores lá. Quando eu boto Paris puro, ele pega todos os aeroportos de Paris. Aí conta com vários aeroportos. Aí, como o máximo são 7, aqui, ó, a volta tá por Madrid, certo? Então, tanto a ida quanto a volta, mais barato, né? Então, é dessa forma que a gente mapeia entrada no continente mais barata ou retorno para o Brasil, né? A gente mapeando vendo ali os mais baratos da ida, geralmente é o mais barato da volta. A gente mapeia a volta para Salvador e ele vai listar aqui, que no caso aqui foi Madrid. Então, Madrid de volta era o voo mais barato. Beleza? Medidor de preço de passagem, isso aqui é interessante. Deixa eu abrir aqui para você. Eu achei essa passagem. Será que essa passagem está com preço bom ou não? Ele tem aqui um calendário aqui. Cadê? Aqui, gráfico de preços. Ele me traz aqui, ó, durante todos os meses, esse preço aqui tá bom. Ele consta aqui, como tá vendo os outros meses aqui, ó, estão tudo mais caro. A gente pode ir andando aqui, ele vai, ó, tem um preço até mais barato aqui, ó. 2038, esse aqui tá 2.300, ó, tem essa data aqui mais em conta. Então, é aquela questão, se você tiver flexibilidade, você consegue mapear aqui, ó, 1.882 a volta, mais barato ainda. Então, tendo flexibilidade, você consegue fazer mapeamento, aqui ele mostra um quadrinho, né? Isso aqui é bom para ir de volta. Deixa eu fazer um ir de volta aqui para vocês entenderem esse quadro. Deixa eu inverter aqui. Cadê? Ir de volta. Vou botar aqui do dia 5 ao 25. Beleza. Se eu quiser monitorar, né, eu clico aqui, eu vou clicar aqui no calendário. Aqui esse calendário ajuda bastante vocês saberem a data mais barata de saída aqui, ó. Saindo no dia 4 de junho, você sempre considera aqui como saída e aqui como chegada, como retorno. De 4 a 23, eu tenho esses preços aqui, ó, em verdinho são os mais baratos. E o que tem essa estrelinha aqui são os mais baratos de todos.
Então, eu tenho 3 datas aqui diferentes aqui de ida e volta. Do dia 4 ao dia 23, eu tenho essa data, eu tenho aqui do dia 3 ao 23 e tenho do dia 8 ao 23. Então, essas datas são as mais baratas para ida e volta para Madrid, né? Se eu abrir o gráfico aqui, ele me mostra que uma viagem aqui de 15 dias, né? Realmente ele aqui está mais barato do que os outros dias, tá vendo? Então, esse quadro aqui ajuda bastante, esse calendário ajuda a gente a mapear a data mais barata de ida e mais barata de volta, né? Para a gente, se a gente tiver flexibilidade, a gente já mata aqui, ó, com um tiro de sniper aqui, mais precisamente, as datas mais baratas. Beleza? Então, esse recurso aqui de calendário gráfico de preço ajuda bastante a gente localizar que data está mais barato para ir e para voltar. Aqui é saber utilizar o gráfico de preço, que eu acabei de ensinar vocês, né? Saber utilizar os filtros adequadamente. Então, vamos lá. Tem uma série de filtros aqui que é interessante. A gente pode aqui definir escalas, né? Somente voo direto, com uma parada ou menos, 2 ou menos, né? Então, digamos que eu queira só voo direto, né? Eu quero apenas voar com com a Gol, por exemplo. Não tem voo direto com a Gol. Voo direto para alguma dessas cidades estava ali de Salvador, somente a TAP. Né? Se eu tirar aqui, ó, voo direto, né? Para Lisboa tem somente com a TAP nessa rota. Mas aqui eu escolho companhia aérea. Vamos mudar aqui a pesquisa. Deixa eu apagar aqui essas aqui. Vou pegar aqui um voo para Miami, por exemplo. Vou para Miami, voo direto, saindo de Salvador, não existe. Então, você viu que ele já não trouxe nada por voo direto. Todos têm uma escala. Né? Mas se eu mudar aqui para Guarulhos, eu já consigo voos sem escala. Deixa ele carregar. Então, a gente tem aqui, ó, um voo mais barato direto, esse da Latam, por 8.341, certo? E aqui eu posso filtrando. Ah, eu quero voar só com a Gol. Tem Gol? Não, não tem Gol. Tem só esses aqui. Ah, tem aqui, Gol. Vou direto da Gol. Não tem disponibilidade. Então, se eu quiser voar com a Latam, tem aqueles, né? Aqui, ó, eu vi que tem American Airlines também. Ah, só quero voar American Airlines, tem 2 voos aqui direto. Então, esses filtros aqui, se eu quero bagagem, se eu não quero, né? Preço, até que preço. Então, todos esses filtros aqui, vocês conseguem, né? Garimpar exatamente a passagem que você está procurando. Horários, né? Ah, eu só posso sair depois das 18 horas. Então, eu boto aqui 18 horas. E a chegada, eu tenho que chegar lá, no máximo, 10 horas da manhã. Então, aqui eu já faço esse filtro e já me trouxe aqui, ó. Eu vou saindo 22h50 e chegando lá 11 horas do outro dia, certo? Então, aqui você tem várias filtros que você pode usar, inclusive aqui, mudar de classe econômica para econômica premium, executiva, primeira classe, né? Mudando aqui, vamos ver se tem algum executivo aqui. Tem aqui pela Air Canada, ó, 25.020. Beleza? Tem uma escala em Toronto, de 1h35, bem tranquila. E aí eu escolho agora o voo de volta. O voo de volta agora é pela Avianca, ó. Parar de 4 horas em Bogotá, vai de executiva aqui e vai de executiva também nos 2 trechos. Beleza, mas é o A320neo. Se eu não me engano, esse voo, ele é a executiva fake. Ele é uma executiva que parece mais uma Premium Economy. Eu acho que essa aqui é a verdadeira e essa aqui não é. O voo, não, aqui é o voo, a Avianca. O Neo eu sei que não tem essa executiva. Então, você viu que a gente vai para uma companhia e volta com outra, mas tem que saber que a Avianca não é uma das melhores companhias aéreas.
né? Alerta de preço, já mostrei como é que faz o monitoramento, né? Para fazer pesquisas com mais de um aeroporto. É legal, principalmente quando você tem mais de um aeroporto na cidade, né? Então, por exemplo, se eu quiser um voo de São Paulo, quando eu boto São Paulo, já me traz os 3 aeroportos de lá, Guarulhos, Congonhas e Viracopos, né? Mesma coisa para o Rio. Rio de Janeiro, já me traz o Galeão e o Santos Dumont, né? Eu marco aqui do Rio, se eu fizer uma do Rio para São Paulo, né? O que é que eu estou fazendo? Estou pegando os 2 aeroportos daqui e comparando com os 3 de cá. Ele vai fazer aqui a mesclagem dos melhores aeroportos mais baratos daqui com os mais baratos de cá. Vamos ver aqui, menores preços aqui. Tem essa guia agora no Google Voos, menores preços, que já traz os menores preços. Então, a Azul, porque está sem escala aqui, tem opção também com escala. Então, aqui, ó, Azul voando Santos Dumont, Guarulhos, está por 1.066, é o voo mais barato nessas datas, né? E voltando de Guarulhos para Santos Dumont, certo? Então, essa aqui foi a data, vou mais agora, olhe, Max Milhas. Para quem não sabe, Max Milhas também tem recuperação judicial, extremamente arriscado, vocês comparem com eles. Então, esse voo aqui não vale a pena comprar. Engraçado que não tem aqui a própria Azul. A gente seria melhor pesquisar direto na Azul Viagem, na Azul, para ver se tem. Possivelmente tenha lá, eles não estão trazendo aqui, né? Mas esse voo aqui não compraria aqui porque essa empresa está a ponto de quebrar a qualquer momento. Certo? É possível também a gente fazer multitrecho, certo? O que é multitrecho, Marco? É quando a gente, por exemplo, a gente vai por um país e volta para o outro, vai para uma cidade e volta por outra, né? Ou vai para um aeroporto e volta por outro. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu posso fazer um voo, por exemplo, Salvador, Viracopos, né? E eu boto aqui, ó, várias cidades, né? E volto aqui de Congonhas para Salvador, certo? Então ele já me traz indo por uma cidade e voltando por outra. Eu posso também fazer a mesma coisa, indo de um país para o outro e voltando por outro. Eu posso, por exemplo, Salvador, eu posso ir para Madrid e posso voltar aqui de Lisboa para Salvador. Então, a gente usa aqui o multitrecho também, que isso ajuda a gente, às vezes, baratear a passagem em certas situações, né? Para isso, a gente vai ter que primeiro pesquisar um trecho, pesquisar outro e ver qual que está mais barato, e a gente faz a combinação aqui, que muitas vezes a gente consegue emitir no mesmo localizador, né? Na mesma companhia aérea, que facilita, né? Então, vamos lá. Até aqui, tá tranquilo, pessoal? Estão conseguindo pegar direitinho? Me respondam aqui no chat. Vocês estão com alguma dúvida? Pode abrir o microfone aí e falar. Tá seguindo certinho? Beleza. Então, eu vou prosseguir. Skip legged, né? É uma estratégia que não é para todo mundo, certo? É uma estratégia que já consegui baratear mais de 70% passagens, né? Mas tem algumas regrinhas que vocês precisam seguir e mas que, se for viável, vai ajudar demais vocês a baratearem as passagens de vocês, né? Então, vou abrir aqui o nosso mapa mental para a gente seguir aqui. O site é o Skip Legged, né? Eu vou abrir aqui ele para deixar ele carregado aqui, né? Qual é o conceito do skip legged, né? É quando a gente vai fazer um voo, a gente quer fazer uma viagem, por exemplo, Salvador-São Paulo, só que está muito cara a passagem para São Paulo, só que tem um voo Salvador-BH e que tem uma escala em São Paulo antes. Só que esse voo está metade do preço. Então, eu posso emitir uma passagem para BH e simplesmente na escala em São Paulo, eu desço do avião junto com os outros passageiros e sigo o meu rumo, né? Quais são as restrições e riscos dessa estratégia, né? Primeiro, você só pode fazer apenas um trecho, porque se você fizer ida e volta, se você fizer skip legged na ida,
ele vai cancelar o outro trecho. Então, você vai perder sua passagem de volta, certo? Então, aí você vai ter que emitir a ida e depois emitir a volta também separado, né? Para ir de volta, né? Se você tiver o skip apenas na volta, na ida não tiver a possibilidade de fazer skip, aí você pode emitir ida e volta, não porque você vai para uma cidade diferente, né? Você vai para, sei lá, for para São Paulo, não vou poder fazer ida e volta porque o skip na volta vai para, sei lá, Fortaleza, para você descer em Salvador, por exemplo. Então, sempre você vai ter que emitir de forma separada, né? Muitas vezes achamos apenas um dos trechos, às vezes na ida você consegue o skip, mas na volta não. Isso já ajuda também, né? Essa seção aqui está errada, deixa eu apagar ela. Detalhe, né? Você não vai poder viajar com mala despachada, isso é uma restrição, porque a mala vai para o destino final, né? Então, se eu vou fazer um skip para São Paulo, né, emitindo uma passagem para BH, essa mala vai ser embarcada para ser desembarcada lá em BH. Então, quando eu descer em São Paulo, eu posso ficar sem minha mala, certo? Até a mala de mão, pessoal, eu estou evitando que os passageiros levem, porque hoje a grande maioria dos voos, né, estão indo muito cheios e a companhia está obrigando a fazer o despacho da mala de mão também, né? Então, essa estratégia do skip legged vale apenas se você pode viajar de mochila, né? Mas existe algumas precauções, né? Se o voo for imprescindível e você precisar de fato levar a mala de mão, você não poder viajar, né? Se você for dar uma palestra, que você precisa levar material, né? Data show, notebook, e aí você não vai ter como levar de fato na mochila. Existem algumas formas de a gente minimizar esse risco, né? Que isso é como, né? Chegar o mais cedo possível no aeroporto para você ser um dos primeiros na fila, né? Porque muitas vezes eles deixam o pessoal embarcar e só exige o despacho para os últimos que entrarem, né? Outra estratégia é comprar o assento conforto, né? Porque nesse caso você passa a ser um dos primeiros a embarcarem, né? Geralmente você entra ali no grupo 2, né? Então dificilmente você vai despachar a mala, mas isso exige um custo de 70 a 100 reais, a depender da companhia e da rota que você vai fazer, né? Isso eu estou falando de voos nacionais, né? E assim, se obrigarem a despachar a sua mala, né? Procure informar que você tem itens de valor e que sua mala não está com cadeado e pode ser violada. Tem notebook, tem remédio que você vai precisar na sua escala, né? E isso pode ser que o atendente libere você, né? Algum recurso ali de barganha que você vai fazer com o pessoal na hora da fila que obrigar você a despachar. Em último caso, quando a companhia de fato obrigar você a despachar, o voo está realmente lotado, não tem vaga para você embarcar com a mala, né? Você tem a opção de pedir para solicitar que a mala seja etiquetada para você pegar na escala, né? Isso nem sempre funciona, então assim, é uma possibilidade a mais, que aí nesse caso você descendo na escala e ela conseguindo ser etiquetada para descer na escala, você vai conseguir pegar ela, né? Na hora que você descer na escala. Então, vamos ver aqui na prática como é que funciona o skip legged, né? Então, esse é o site que a gente utiliza para procurar essas passagens, né? A gente vai procurar aqui apenas ida, né? Vou botar esse exemplo aqui de São Paulo, ou de Salvador para São Paulo. Salvador, vou botar aqui São Paulo. Certo? Vamos pegar aqui um voo. Vamos pegar um voo em cima da hora aqui. Vou pegar aqui um voo para, digamos, você quer passar o Natal em São Paulo, rapaz, ser um evento bom para você ir no Natal lá, para ou sei lá, de repente, e ver sua família. Você conseguiu folga. Aí vamos pesquisar aqui. Ele está pesquisando aqui opções. Até barato o voo, 365 pela Latam. Parece que não tem skip leg. O voo direto está mais barato do que fazer skip. Vamos ver outra data aqui.
pegar outro destino. Vou pegar aqui Porto Alegre. Porto Alegre. Vou pegar aqui em janeiro, aqui, alta estação, dia 5. Enquanto o voo mais barato é indo direto aqui para Porto Alegre, vamos ver se ele encontra alguma opção de skip. Não encontrou. Deixa eu pegar aqui outra data. Que é a data aqui, 8 de janeiro. Salvador, Brasília, Confins, Porto Alegre. Ainda não encontrou uma opção também nessa data. Você vê que nem toda rota e nem todo dia você vai conseguir essas opções. Tá mais barato você voar direto aqui pela Azul. Deixa eu mudar aqui a rota. Deixa eu botar aqui Manaus. Salvador, Manaus. Salvador, Recife, Manaus. Cara, só porque a gente quer mostrar, não tá vendo nenhuma. Beleza. Não achou. Cara, tá difícil hoje, viu? Deixa eu ver aqui uma rota aqui mais complicada. Deixa eu ver aqui. Fortaleza para Curitiba. Fortaleza, Curitiba. Vamos ver aqui na sexta-feira, dia 2 de janeiro. Sexta-feira geralmente é um dia agitado. Também não achou. Deixa eu ver se tem algum outro voo aqui com skip. Cara, não tem nenhuma opção com skip, não é possível. Todos estão mais baratos indo direto. Aqui, ó. Quando ele encontra skip, fica assim, ó. Eu quero ir para Curitiba, só que eu vou emitir para Foz do Iguaçu, porque o voo para Curitiba, né, nesse voo aqui, está custando 2.327. Só que se eu emitir para Foz do Iguaçu, ele vai fazer uma escala em São Paulo, a segunda escala em Curitiba, ó. Então eu já vou economizar R$ 200 aqui. Então é só ir lá na Latam e emitir esse voo aqui, que eu vou ter esse desconto. Já tem essa outra opção também aqui. É praticamente o mesmo voo, só uma escala maior. Só que a escala é em Brasília em vez de Guarulhos, certo? Se eu vou, deixa eu ver se eu acho um exemplo mais legal aqui, mais prático mesmo. Deixa eu ver, Fortaleza, São Paulo. Aqui ele já achou, logo de cara, ó. Tem um voo que custa, o voo direto Fortaleza, Curitiba, custa 2.576. Só que, o Fortaleza, São Paulo. Só que se eu emitir esse voo para Curitiba, a primeira escala já é em São Paulo. Vou economizar aqui, ó, metade do preço, tá? 2.576, vou pagar 1.213, certo? Aqui é Ribeirão Preto, também tem um voo mais barato, mas não é minha ideia. Eu quero ir para capital. Então, cara, só nesse voo aqui eu economizei 50%, né? Vamos ver se existe esse voo mesmo. Fortaleza, Curitiba, no dia 2 de janeiro. Bora lá. Voo de ida, Fortaleza, Curitiba, no dia 2 de janeiro. Deixa eu ver aqui o horário que ele sai. Sai 18h10. R$ 18,10. Agora tem voos mais baratos aqui, ó. Tem esse da Azul que ele não puxou lá. Agora esse aqui não deve fazer escala, ó. Não faz em São Paulo, tá vendo? Dos mais baratos, esse só R$ 18,10 aqui, ó.
Se a gente for olhar, ó, ele vai para Congonhas, tá vendo? Ele sai de Fortaleza, para em Congonhas 9h40, depois segue e viaja. Aqui em Congonhas, ó, você vai, já desce, já era. Então, agora vamos ver esse voo aqui direto para São Paulo, né? E te para Curitiba, vamos ver aqui São Paulo. Congonhas. Voo de 18h10. Cadê ele? 18h10, 18h10. Vou carregar aqui. 18h10, ó. Um voo sem escala, 2.581. Bateu certinho aqui, ó. 2.576, 1.213. Se a gente fosse voar, é o mesmo voo, observe. Ele sai 18h10, chega 9h40. Só que só por você pegar ele indo para Curitiba, você descendo lá, você vai pagar metade do preço. Então, esse site Skip Legged ajuda demais, sabendo que precisa saber de todos esses riscos, certo? Não embarcar com mala nem de mão, nem despachada, só ir de mochila. Então, e esse tipo de voo é bom para quando você precisa ir no final de semana, ver se você trabalha em outro estado, para ver sua família final de semana, ir no bate e volta, levar sua mochila com as suas roupas básicas, ou quando você vai para um curso no final de semana, né? Às vezes você vai dar uma palestra no final de semana, você vai para um evento. Então, nessas situações, isso aqui atende tranquilamente, né? Isso para homem. Eu sei que tem mulheres que têm uma dificuldade maior de não viajarem com mala, né? Mas talvez elas se animem mais por causa desse desconto aí, que é fantástico, certo? Então, quais são os riscos dessa estratégia? Essa estratégia, o voo pode sofrer alguma alteração e mudar a rota. Isso já aconteceu com um cliente meu. Eu emiti, quando ele chegou lá, na verdade, deu overbooking e quiseram realocar ele em outro voo. Só que aí ele bateu o pé ali, não, cara, tenho que ir nesse voo e tal. Aí ligaram lá para a torre lá da Latam e a Latam disse que tinha dois passageiros que não chegaram e aí botaram ele, realocaram novamente ele nesse voo. Mas isso é um risco, pode acontecer do voo mudar a rota, e aí o que você pode fazer? Geralmente, quando altera acima de 30 minutos, você pode cancelar o voo e emitir um outro voo, né? É uma possibilidade, mas às vezes acontece em cima da hora, e aí você também não fica sabendo, você não fica olhando seus e-mails, e quando chega lá, a sua rota está alterada, aí você vai perder o voo, né? Porque o voo já mudou a escala, e aí você não é interessante para você. Pode sofrer overbooking, você ser realocado em outro voo, né? Que aconteceu com esse cliente meu, né? E muito recomendado que viaje apenas de mochila. Nesse caso, seu risco é mínimo, né? E aí você fica só realmente pendente de ter algum problema, alguma alteração de voo, que não é muito comum, né? Então, essa é uma estratégia, né? Não é para todo mundo, né? E o passageiro precisa saber de todos esses riscos e estar pronto para uma possível mudança de plano, certo? Então, assim, o único caso de problema, eu já emiti umas 10 passagens nesse esquema aqui, só tive problema com esse passageiro que ele mesmo desenrolou lá no aeroporto, né? Então, fica aí essa dica aqui, essa estratégia pouca gente usa, mas que pode te salvar demais em alguns tipos de passagem, principalmente em cima da hora, né? Às vezes, a gente precisa viajar amanhã, tá um voo de 3 mil, você acha um skip, às vezes, de R$800, entendeu? Já aconteceu também, certo? Então, vamos lá. Eu vou agora mostrar esses 4 sites que são sites onde você encontra passagens promocionais em cada companhia aérea, beleza? Então, temos aqui as melhores ofertas da Azul, certo? Ela serve tanto para milhas quanto em dinheiro, a gente só vai tratar aqui de dinheiro hoje. Então, ó, eu venho aqui, ofertas em reais. E aqui o que é legal, você consegue botar aqui da onde você vai partir. Digamos que você more aí em Belo Horizonte, vamos botar aqui Confins. Então, ele já vai me trazer todos os voos que estão com a passagem barata saindo de Confins. Então, isso aqui serve para quando você chega, cara, quero ir para qualquer lugar, só quero fazer uma viagem barata. Então, nesse site aqui vai te ajudar nisso. Você precisa ter flexibilidade, obviamente,
Aqui, ó, você tem um voo de Confins para Guarulhos no dia 11/6 por R$ 175. É o voo mais barato que eles têm hoje aqui para ofertar. Então, clico aqui. É somente ida, né? Você pode mudar aqui para ordenar aqui o menor preço, popularidade e tal. E tem a opção de, cadê? Você tem que prestar atenção nisso, se é ida e volta ou se é somente ida, certo? Aqui são outras opções de voo com preços especiais também. A gente vai botar aqui. Vou botar aqui de novo Confins. Aí aqui é para quando eu já tenho algum destino já, eu tenho algum orçamento. Eu quero somente passagens saindo de BH até R$ 200. Não tem nenhuma passagem de até R$ 200. Se tiver um de BH até R$ 500, ele tem. Tem esse aqui, ó. Porque ali é só ida, viu, pessoal? Aqui é passagem somente de ida. Aqui embaixo você vai ver ida e volta. Então, eu tenho uma ida e volta, ó, Confins Congonhas nessas datas, 6/5 a 9/5. Ó. Você querer passar 3 dias em São Paulo, tá muito boa essa passagem aqui. Mesma coisa aqui de Salvador. Eu posso botar aqui Salvador. E aí até R$ 500. Eu tenho aqui, ó, Salvador, Aracaju, o voo mais barato nessa data aqui. 3/2 a 10/2. R$ 377. É o voo mais barato saindo de Salvador pela Azul. Beleza? Então, esse site aqui é para você encontrar as passagens mais baratas que estão sendo vendidas na Azul hoje, né? E para quem tem pontos aqui, você consegue pesquisar com pontos, né? As passagens mais baratas. Aqui é legal também quando você já tem um destino definido. Eu quero de Salvador para Madrid, por exemplo. Obviamente, não vai ser por R$ 500. Então, aqui eu tenho um voo mais barato, Salvador, Madrid, e volta, 6/2 a 2/3, aqui, ó, por 5.728. É o voo mais barato que eu tenho saindo de Salvador. Eu sei que Madrid tem uma rota barata saindo de Recife. Vamos ver saindo de Recife. Já foi para 4.450. Então, talvez seja mais barato eu fazer um voo interno até Recife e de volta, e eu pego esse voo aqui bem mais barato, né? Mais de R$ 1.000, mais barato do que saindo de Salvador. Beleza? Agora, na Smiles também tem, na Gol, né? Você tem também a mesma coisa. E de volta, saindo de Salvador. Então, aqui eu posso. Aqui, são essas aqui. Ali é errado. Ali é quando eu já tenho uma data definida. Aqui eu quero saber os voos mais baratos. Aqui, se eu tiver um orçamento também máximo, eu boto aqui. Quero um voo de até R$ 600, eu boto aqui, só vai me trazer os voos desse preço. Então, o voo mais barato, Salvador Petrolina, por R$ 336. Aqui é na Gol. Ó, quantos voos baratos? Para o Rio, por 482, ida e volta. Certo? Então, esse é o site para vocês encontrarem passagens baratas na Gol. Na Latam, também tem a sua. Todos esses sites, esses links, geralmente eles ficam escondidos na companhia. Né? Mas cadê? Ofertas de voos aqui. Voos promocionais. Pronto, aqui eu escolho só ida e volta. Saindo de Salvador, ele já botou aqui, porque já pega minha localização, é mais inteligente esse. Se eu quiser ver milhas, eu marco aqui, né? E aqui são alguns filtros, se eu quero só ida, se eu quero economy, prêmio economy, vou direto, com conexão. Então, o voo mais barato da Latam, saindo de Salvador, é esse aqui para Congonhas. Depois vem esse aqui para Fortaleza, esse aqui para o Rio. Você vê que os preços estão mais salgados aqui na Latam, certo? Esses aqui são os voos mais baratos saindo de Salvador. Se eu quiser mudar a cidade aqui, vamos botar aqui, saindo de, por exemplo, Recife. O mais barato é esse, Recife Fortaleza, Recife Brasília, são os voos mais baratos. Então, esse site aqui vocês conseguem ver as opções mais baratas. E aqui são as opções da Decolar, né, que vem em todas as companhias. Você bota aqui partindo de São Paulo, por exemplo, tem esses pacotes aqui, opções de voos aqui também baratos, mas eu quero mudar. Como é que eu mudo aqui? Mês, ofertas. Ele é fixo somente em São Paulo.
As ofertas, infelizmente, só tem em São Paulo. Eles não têm a opção de você mudar o voo de saída. Todos são São Paulo. Ah, tem aqui embaixo. Mas aqui é para montar pacote. É. A questão de ofertas, de fato, só tem. Você pode mudar só o mês aqui, né? Tem as opções de voos aqui disponíveis. E o destino, né? Para onde você quer ir aqui. Se você já tiver. Agora, se você quiser o mais barato, aqui são pacotes. Mais barato é esse aqui, para Gramado, de 22 a 26 de fevereiro. Vou direto São Paulo para Gramado e você ficar hospedado aqui no Sky Palace por R$525. Aéreo e hospedagem. Tá muito bom esse preço aqui. Beleza, galera? Então, isso aqui foi o que eu tinha para trazer para vocês de aéreo, certo? Ficou claro para vocês essa estratégia que eu passei aqui? Vocês podem utilizar para o dia a dia de vocês, para a empresa de vocês, né? Para viajar em família. Então, uma dor muito grande, né? Que muitos brasileiros passam justamente não ter voos baratos, né? Não ter condições de viajar em família. Então, aplicando essas estratégias, vocês vão conseguir. Vocês viram ali que a gente conseguiu passagens metade do preço, né? Usando Skip Legged. Então, quando a gente junta, acumula essas estratégias, né? Uso antecipação, flexibilidade, né? Pesquiso na companhia que é mais barato. Então, quando a gente junta toda essa estratégia, você consegue valores muito legais, né? Para viajar aí o Brasilzão nosso, né, quando a gente precisar. Né? Então, passei os sites aí para vocês encontrarem as melhores passagens, né? Eu tenho um conteúdo para passar sobre hotéis. Vocês têm interesse de entender um pouquinho mais sobre estratégias para baratear hotéis ou preferem deixar para uma outra oportunidade? Manda aí no chat aí para ver o que é que vocês querem. Hotel também tem muita coisa boa, né? A gente às vezes foca muito em passagem aérea, e passagem aérea é muitas vezes mais barato do que o hotel, né? É a parte mais barata da viagem, que a gente soma hospedagem, né? Alimentação, aluguel de carro, né? Ingressos, tudo isso muitas vezes é muito mais caro do que o aéreo. Então, por isso que é importante vocês entenderem, né? As diversas dinâmicas, né? Para barateamento, né? De todos esses recursos de viagem, seja hospedagem, aéreo, tem estratégias para baratear ingressos também, né? Mas hoje a gente vai focar em aéreo. E, como ninguém está se pronunciando, então eu entendo que vocês estão satisfeitos aí com a questão da entrega do aéreo, né? Eu tenho um material aqui sobre hospedagem, a gente pode marcar um outro momento também, que aí eu explico melhor para vocês como vocês conseguem estratégias boas para conseguir baratear também hospedagem, que é um custo alto, é um dos maiores custos que a gente tem com viagem e que é importante a gente também conseguir, né, tanto com como sem milhas, né, utilizarmos, né, essa estratégia para baratearmos, né, esse recurso bem caro que é a hospedagem, certo? Então, eu vou marcar então um segundo momento para a gente ver hospedagem, já que não tive nenhuma manifestação aí sobre continuar com hospedagem, né? Eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho, né, de alguns resultados legais que alguns clientes meus tiveram. É importante que vocês entendam que, cara, milhas é muito além de apenas passagem aérea, né? É importante que vocês entendam que o mercado de milha, só no ano passado a gente teve 39 bilhões de milhas expiradas. Então é importantíssimo que vocês comecem a entender mais sobre esse mercado, porque a maioria dos brasileiros deixam milhas expirarem, não fazem bom uso delas, né? Nem sabem que possuem milhas, né? E aí, simplesmente, esse montante está voltando para quem? Para os grandes bancos, né? Eles estão muito felizes por
pela displicência dos brasileiros e vão continuar enriquecendo mais e mais enquanto a gente não pegar as rédeas, né, e de fato começar a utilizar esse benefício que ele não, por mais que você, eu economizei no cartão, eu ganhei milhas no cartão, isso tem um custo, pessoal, para vocês, porque vocês precisam ter um cartão bom, vocês precisam ter um gasto naquele cartão, então não é de graça, certo? Isso é um benefício que vocês ganharam e que vocês estão devolvendo simplesmente para o banco, né? Compras erradas, né? Muita gente gasta de 2 a 3 vezes mais caro ou mais milhas do que necessário para uma emissão, simplesmente por não conhecer estratégias corretas de resgate. Então, é importantíssimo não só que você não desperdice suas milhas, mas como você as utilize da forma mais otimizada possível, né? E por que ocorrem esses erros? Né? Simplesmente por você não ter um planejamento adequado, né? O resultado sempre é o mesmo: frustração, perda de dinheiro e oportunidade de viagens perdidas para sempre. Muitas vezes a gente, eu vou aproveitar uma promoção de 100% com a Smiles, aí jogo minha pontuação toda na Smiles, sendo que a viagem que eu quero fazer, a Smiles, é a mais cara. Então é importante vocês entenderem, né, como maximizar o uso das milhas de vocês para sempre estarem fazendo o melhor uso possível delas, né? Esse é o verdadeiro poder das milhas, né? E eu mostrei hoje somente estratégias para baratearmos passagens sem precisar de milhas, né? Só que, obviamente, milhas você tem um potencial, né, muito maior de economia, né? Você vai conseguir viajar gastando menos, né? A gente consegue executiva a preço de econômica, a gente já conseguiu executiva com 93% de desconto. Então, imagine você, em vez de pagar 50 mil reais, você está ali pagando 7, 8 mil reais, né? Então, são estratégias que somente as milhas conseguem trazer, né? A pagante, a gente não consegue esse tipo de benefício, né? Você vai ter a oportunidade de viajar muito mais com sua família, né? E fazer várias viagens durante o ano, não apenas ficar preso a quando tiver férias, para juntar o dinheiro com 13º, tudo que você juntou durante o ano, para fazer uma viagem suada ali no final do ano. Com milhas você vai ter muito mais flexibilidade de voos, né? De viagem. Aqui vou deixar isso aqui de presente, tire um print disso aqui. Isso aqui são os sites para vocês procurarem passagens mais baratas com milhas, né, em cada companhia, né? Na Smiles a gente usa o Trip Milhas, no Latam PES é o próprio Google Voos, porque a tarifa de milhas da Latam ela é pareada com a pagante, né? E na Azul Fidelidade tem um site que eu mostrei agora para vocês, ele também tem a opção de pesquisar com milhas, né? Para quem não conhece, o Milhas 360 é a nossa agência de viagens que tem todos esses serviços agregados, né? A gente faz gestão de milhas, né? Para quem gasta acima de 20 mil reais, viaja pelo menos uma vez por ano, né? Para o exterior e 3 vezes para dentro do Brasil, a gente toma conta das milhas e a pessoa passa a ter muito mais resultado. A gente faz consultoria de milhas também, que a gente senta com o cliente, 2 reuniões ali, a gente organiza toda a vida de milhas, explica para ele como ele fazer, e a primeira emissão faz junto comigo, eu ajudo ele a fazer a primeira emissão com as milhas dele, né? A gente faz consultoria de cartão para quem quer melhorar o cartão de crédito, a gente faz imersões também, né? E temos todos esses serviços agregados aqui na nossa agência, né, que é aluguel de carro, hospedagem, chip internacional, ingressos e seguro viagem. Aqui são nossas redes sociais, né? Milhas 360 Oficial, nosso Instagram, e o Marco César GM, é o nosso Instagram para gestão de milhas. Aqui é o QR Code para um cartão virtual nosso, né? Aí tem todos os nossos serviços, quem quiser pode tirar um print ou escanear agora. E eu trouxe também para vocês hoje uma condição especial para quem estiver ao vivo, né? A nossa consultoria, né? Como eu falei, são 2 encontros de 2 horas, pelo menos, comigo, em que eu vou dar toda a mecânica para você passar a utilizar o mercado de milha. Eu vou lhe ensinar como você fazer compras bonificadas, como você fazer transferência no momento certo. Você vai ter acesso a mim durante 30 dias para tirar qualquer dúvida, né? A primeira emissão eu faço junto com você, a gente vai bolar a estratégia para a sua viagem, e quando você estiver pronto para emitir, a gente vai fazer junto para você entender o mecanismo da emissão, né?
E a partir daí você está utilizando o mercado de milhas no seu dia a dia para sempre. É um conhecimento que você vai levar para o resto da vida, né? E hoje eu trouxe uma oferta especial para quem estiver online, né? Para quem fechar antes da meia-noite, aquele QR Code leva lá para os nossos serviços, mas eu vou mandar o link aqui no grupo, né? Vocês vão receber 1 ano de acesso ao grupo de alertas, com promoções de passagem, promoções no mercado de milhas, né, para compra de milhas em promoção, transferência bonificada, né, promoções de cartão de crédito com isenção de anuidade. Então, 1 ano vocês vão ter sem custo. Só esse grupo aqui hoje eu vendo por R$300, certo? O suporte vai aumentar para 60 dias, certo? Não só 30. Vocês vão ter acesso ao meu workshop, que hoje é vendido, né? Que a gente fez há uns 3 meses atrás, de 3 horas e 40, para vocês conseguirem entender tudo sobre milhas, se vocês terem acesso a ele, todo o processo de como gerar, multiplicar e utilizar as milhas, né? Obviamente, a gente vai ver nas nossas reuniões esse processo, mas aqui você vê todo um passo a passo e vai poder consultar quando precisar, né? E eu também vou fazer uma consultoria de cartões com vocês para viabilizar o melhor cartão para o seu perfil e você passar a economizar muito mais a partir de hoje, certo? Então, a minha consultoria hoje, ela custa R$2.500 e para quem fechar antes da meia-noite, tem essas duas condições aqui muito baratas, né? Apenas R$1.497 à vista ou 12 de 141,15, né? Fiz ali o mínimo possível para ajudar vocês. 140 por mês, cara, uma emissão que você faça em família, você paga isso aqui fácil e vai ter a possibilidade de usar isso o resto de sua vida. É um conhecimento que você vai levar para a sua família o resto da vida, né? Então, levem-se em conta, só para vocês terem ideia, né? Hoje mesmo eu estava fazendo emissão antes da aula aqui para uma cliente de gestão. Ela comprou uma passagem ida e volta para São Paulo, que ela está indo para a África do Sul, não tinha comprado esse trecho interno. Então, só por a gente ter aproveitado uma promoção que teve de Black Friday, de compra de milhas mais baratas, né? A gente pagou em torno de 15 e 40 o milheiro da Smiles, ela teve economia nesse trecho de mais de R$1.200, né? Simplesmente porque eu orientei ela e a gente fez essa compra para emitir essa passagem nesse momento. Então, vou ficar disponível o link, deixa eu ver se eu já mandei o link aqui no grupo, vou mandar também o link do pagamento para quem tiver interesse. Vou botar aqui o link para quem tiver interesse, tem lá no nosso QR Code, mas vai ficar mais fácil para vocês. Deixa eu pegar aqui e encaminhar aqui para vocês. Ah, pronto. Beleza, já está aí no grupo. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos, certo? Quem tiver dúvidas, deixa eu voltar aqui para vocês, certo? Espero ter contribuído aí para vocês. Quem tiver dúvidas, pode me chamar. Quem quiser abrir o microfone aí para perguntar alguma coisa, eu vou encerrar aqui a gravação para a gente bater o papo. Para aqui a gravação.